Olá, meu amigo, tudo bem? Você está no canal Gerência de Obras, eu sou o engenheiro Hélio Gualberto. Você está pensando em construir ou já está começando a sua obra e começaram a surgir as dúvidas sobre os materiais? E aí, uma das grandes dúvidas, uma das grandes perguntas é: quantos tijolos por metro quadrado eu vou utilizar na minha construção? Qual parede ou qual tipo de assentamento eu vou utilizar? Parede de meia vez, parede de uma vez? Serão tijolos de 6 furos, tijolos de 8 furos, tijolos de 9 furos? Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre o nosso amigo, o tijolo, um dos materiais mais básicos e mais utilizados nas construções. Eu tenho aqui na minha mão um tijolo cerâmico, mais conhecido no Brasil inteiro como tijolo baiano. Esse tijolo aqui, ele tem 9 centímetros de largura, tem um comprimento de 29 centímetros e uma altura de 19 centímetros. Bom, se você quer saber, primeiramente, por que o tijolo é chamado de tijolo baiano, eu vou te contar agora. Na época do Império, os melhores tijolos cerâmicos eram fabricados no estado da Bahia. E esses tijolos passaram a ser referência em todo o Brasil. Então, quando se queria dizer que tinha um bom tijolo, qual era a referência? O tijolo fabricado na Bahia. E daí passou-se a ser conhecido o tijolo cerâmico como tijolo baiano. Um pouquinho de história, né? Agora vamos avançar e conversar um pouco mais sobre quantos tijolos você precisa por metro quadrado, quantos tijolos você precisa na sua obra. Olha bem, no caso específico desse tijolo aqui, é um tijolo de 6 furos, ele tem 9 centímetros de largura, tem 29 centímetros de comprimento e 19 de altura. O que é uma parede de meia vez? Quando você tem o tijolo assentado no sentido, o comprimento dele está no sentido da sua parede, e com isso a parede utiliza como largura a menor espessura ou a menor medida do tijolo, você tem uma parede de meia vez, tá ok? Então, se o tijolo está no sentido do comprimento da sua parede e a largura é a menor espessura, você tem uma parede de meia vez. O tijolo, nesse caso, ele é assentado em pé. Se diz também tijolo de cutelo. Quando você deita o tijolo dessa forma, e aí você passa a ter essa largura intermediária na parede, você passa a ter o tijolo de uma vez. Então, a largura da sua parede passa a ser a medida intermediária do tijolo. E ele continua aqui no sentido do comprimento, os furos estão alinhados no sentido do comprimento. Tá ok? Então, essa é a diferença básica. Tijolo, parede de meia vez, o seu tijolo está em pé e a espessura ou a largura é a menor medida do tijolo. Tijolo de uma vez, o tijolo está deitado, tá ok? E a largura ou espessura da parede é a largura ou espessura média do seu tijolo. Isso, lógico, é essencial para você poder calcular a quantidade de tijolos que vão na sua parede. Quando você vai fazer essa conta de quantos tijolos são necessários para a sua obra, obviamente que o método mais fácil é você ter quantos tijolos vão por metro quadrado e daí você vai multiplicar pela área total de paredes da sua construção. Para você obter a quantidade de tijolos por metro quadrado, o que você precisa fazer? Quando você vai fazer o assentamento do tijolo, você vai ter primeiro uma camada de argamassa, onde o tijolo vai ser apoiado. Você tem o tijolo, na sequência você tem mais uma camada de argamassa e depois o tijolo na sequência. Tá certo? Então o que você precisa fazer? Você pega 1 metro e divide pela medida da altura do tijolo
mais a altura da argamassa. Da mesma forma, você vai fazer na largura. Você vai ter tijolo, argamassa, tijolo, argamassa. Então você vai pegar 1 metro de largura e dividir pela medida do comprimento do tijolo mais a espessura da argamassa. Os dois números, que é dividindo a altura de 1 metro pela altura do tijolo mais a espessura da argamassa, você vai multiplicar pela largura da parede, que é dividida pelo comprimento do tijolo mais a medida da espessura. Você vai ver no desenho esquemático e vai ficar bem mais claro para você entender isso aqui que eu estou falando, né? Esses dois números multiplicados, então você vai ter a quantidade de tijolos por metro necessários na sua parede. Tendo a quantidade de tijolos por metro, você vai fazer o quê? Multiplicar pela área de paredes da sua construção. Desta forma, você vai ter a quantidade total de tijolos necessários na sua obra. A esse número, você soma de 5 a 10%, sendo mais comum se somar 10%, que é devido às quebras dos tijolos. Você precisa muitas vezes quebrar um tijolo para completar um trecho de parede e na própria movimentação ali da obra você vai ter uma perda desse material. Então você precisa compensar isto com esses 5 a 10%, sendo 10% o número mais comum. Uma outra forma de você ter essa quantidade de tijolos por metro quadrado é pegando essa informação diretamente com o fabricante, que repassa isso para os construtores ou para os vendedores de materiais de construção, né? E você tem esse número de forma direta. Ou você faz o cálculo, ou você pega o número ali com o fabricante ou com o vendedor de material. A outra forma muito mais simples de você fazer isso é consultando o nosso blog Gerência de Obras. Você vai lá no blog Gerência de Obras, gerenciadeobras.com.br, acessa a guia ali no menu principal chamada Simulador de Custo de Obra, e ali você vai ter várias calculadoras ou simuladores para custo de construção. E dentre elas nós temos lá uma calculadora para a quantidade de tijolos da sua obra. Você vai selecionar o tamanho do tijolo utilizado na sua construção, ou que vai utilizar, o tipo de parede, se é parede de meia ou se é parede de uma vez, e vai informar a área de paredes necessária para a sua construção. E a calculadora vai responder de forma automática a quantidade de tijolos que você vai precisar para a sua obra. Essa é a forma mais fácil de você fazer a sua conta, não é? Não precisa de complicação, é simplesmente chegar lá, clicar escolhendo o tijolo, informar a área e você tem um quantitativo, tá bom? Dentro do nosso blog, dentro do nosso site Gerência de Obras, você tem algumas outras ferramentas que podem te ajudar no dia a dia da construção. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos acrescentar mais ferramentas para te ajudar a fazer a sua obra, a sua reforma, a tornar o seu dia a dia de construtor bem mais fácil. Acompanhe aqui o nosso canal, o canal Gerência de Obras, acompanhe o nosso blog e você sempre vai ter novidades, tá ok? Eu vou pedir para você, se não é inscrito, se inscrever aí no nosso canal para dar uma força, ativar o sininho para você receber os avisos de novos vídeos que nós estamos postando e dar o seu like, obviamente, né? Dá o seu like, diz que gostou aí do vídeo, faz uma pergunta, faz uma sugestão, o que você quer que a gente traga aqui para comentar, para falar sobre construção. Qual ferramenta que você acha que a gente poderia colocar lá no blog e disponibilizar para você ter mais facilidade aí na sua obra? Deixe aí nos comentários, tá ok? Um forte abraço, até a próxima. Esse é o canal Gerência de Obras.